Globo e você, tudo a ver. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Venha voar pela companhia que está unindo o mundo. Boa noite. A equipe econômica do governo federal não tem nenhuma dúvida. Na extensa pauta de seus problemas, um dos primeiros e mais complicados itens chama-se salário. Salário e as pressões que vêm por aí, por aumentos mais e mais frequentes. No dia 19, daqui a 2 semanas, tem reunião da Câmara Setorial da Indústria Automobilística em Brasília. E os metalúrgicos do ABC Paulista vão pedir para continuar a receber os aumentos mensais que recebiam na época do Cruzeiro Real. Não está claro até hoje se acordo coletivo com indexação plena ou parcial do salário, assinado antes do Real, continua em vigor. O diretor internacional do Banco Central, Gustavo Franco, já disse que isso é coisa do passado. Mas os industriais de São Paulo ainda têm sérias dúvidas e só na reunião da Câmara Setorial é que eles esperam bater o martelo sobre o assunto. Até lá. Bom, até lá as pressões das outras categorias pela volta dos aumentos e dos famosos, porém perigosos, gatilhos, vai continuar. Os trabalhadores sempre lutaram por antecipações salariais e agora mais do que nunca. A medida provisória que criou o Real determinou reajustes apenas na data base de cada categoria. Receber antes disso só com livre negociação. Para que essa esteira continue rolando, os empresários do setor de brinquedos entraram num acordo com os funcionários. Os donos de fábricas queriam aumentar a produção e a exportação. Em troca, os 28 mil trabalhadores receberam uma antecipação de 10% do salário. Mas os empresários agora já avisam, é muito difícil dar novas antecipações antes da data base em dezembro. Para isso é extremamente importante que os juros caiam. Se os juros reais se mantiverem nesse patamar, não tem negócio, vai ser muito difícil, as empresas vão provocar, provavelmente a médio prazo, demissões e você pode ter um círculo vicioso de novo, menos produção, mais recessão, mais desemprego. Para os químicos, negociar reajustes fora da database não tem sido fácil. Até agora, apenas 25 empresas deram uma antecipação média de 15%. E segundo o sindicato da categoria, as perdas chegam a 40%. Motivo, a conversão dos salários. Lá no dia 1º de novembro, quando nós fechamos o acordo coletivo com os patrões, nós tínhamos um salário em cruzeiro. Convertindo para o RV, nós teríamos que estar ganhando o mesmo salário. Tá? Mesmo em ORV, mesmo salário, mesmo poder aquisitivo que a gente tinha naquela época, o que não foi feito. Os metalúrgicos paulistas já fecharam acordos com 1.000 empresas, a maioria de eletrodomésticos. Eles negociaram antecipações que vão de 10% a 44%. Mesmo assim, sentem falta de uma política que preserve os salários. Nós pedimos um gatilho toda vez que a inflação chegar a 8%. Isso não seria uma forma de indexar o salário? Não, porque indexar seria que nós pedíssemos a inflação do mês anterior para o mês seguinte. Nós queremos uma proteção para o salário. Toda vez que a inflação chegar a 8%, ele dispara. Se a inflação não subir, nós não recebemos. Vendas livres de impostos e tarifas alfandegárias. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, vai ser assim o comércio entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Os presidentes dos 4 países do Mercosul assinaram um acordo hoje em Buenos Aires. Esse é um acordo histórico, definiram os presidentes que vieram a Buenos Aires. Apesar das divergências nos últimos dias de negociação, foi definida a criação da Zona de Livre Comércio a partir de janeiro do ano que vem. As mercadorias circularão livremente, sem impostos, entre os 4 países. A outra etapa é a criação da tarifa externa comum para produtos comprados de países que não pertencem ao Mercosul. Para máquinas e equipamentos industriais, por exemplo, a tarifa comum será de 14% a ser implantada gradativamente até 2001. Para computadores, o imposto comum vai ser de 16%, com implantação gradativa até 2006. Para ser levado a sério, um bloco comercial tem que ter 2 coisas: abolir todas as barreiras entre os países
e ter uma única barreira em relação ao resto do mundo. É isso que o Mercosul decide agora. Para que os acordos fossem assinados, teve que haver concessões de todas as partes. Afinal, é muito grande o interesse dos 4 países, e principalmente dos 2 sócios mais ricos no sucesso do Mercosul. A Argentina quer vender cada vez mais produtos agrícolas ao Brasil, e o Brasil quer vender cada vez mais produtos industrializados à Argentina. O relacionamento do ministro da Fazenda, Rubens Recupero, com o xerife dos preços, José Milton Dallari, piorou muito depois que o assessor especial do Ministério declarou que alguns aumentos salariais poderiam ser repassados aos preços dos aumentos das datas básicas. Hoje, em Buenos Aires, os repórteres perguntaram mais uma vez ao ministro sobre um outro assunto, sobre câmbio. Ele disse que a taxa continua fixa por tempo indeterminado. Até aí, nada demais. Mas quando lhe pediram mais detalhes, o ministro, que fez carreira no Itamaraty, respondeu com uma frase pouco diplomática. Não digo mais nada, porque vocês jamais vão arrancar de mim essas bobagens que o Dallari diz. Furo de um jornal francês, o que matou Ayrton Senna. O jornal informa que os laudos da Universidade de Bolonha citam uma falha mecânica. Tudo indica que a barra de direção da Williams quebrou. A informação ainda não é oficial e está sendo contestada pela Williams. A escuderia estava usando novos componentes no sistema de direção que poderiam ser considerados fora do regulamento. Especialistas da Universidade de Bolonha dizem que encontraram uma ruptura na barra de direção que, segundo eles, não foi causada pelo impacto contra o muro da curva Tamburello. O jornal francês L'Équipe diz que a probabilidade de a morte de Senna ter acontecido em função dessa quebra é de 85%. Presos 2 acusados de invadir uma escola e matar um estudante no Recife. Luciano José dos Anjos confessou que matou o estudante Márcio Nobre por causa de uma namorada. O outro suspeito, César Rodrigues da Silva, disse que era o dono da arma. Um dia de violência no Rio. Em Copacabana, uma quadrilha atacou o Hospital São Lucas. Houve tiroteio dentro do hospital. Um dos tiros acertou a janela da pediatria. Os assaltantes queriam roubar o posto bancário. No túnel Rebouças, uma tentativa de assalto provoca pânico. Este carro foi atingido. A secretária Marcia Taft escapou da morte por pouco. O tiro pegou no enchimento de espuma do paletó. O Superior Tribunal de Justiça não aceitou a denúncia contra o ex-governador de São Paulo, Orestes Quercia. O subprocurador da República, Paulo Solberger, acusou o ex-governador de envolvimento na importação irregular de equipamentos de Israel. Mas, por 16 votos a 3, os ministros votaram contra a denúncia de estelionato. Agora, a documentação do caso segue para a Justiça Federal de São Paulo, que vai decidir se aceita a denúncia contra os outros 7 acusados no caso. Palmeiras e Peñarol do Uruguai decidem domingo o torneio internacional de futebol que começou agora à noite em São Paulo. São jogos de 45 minutos. O Peñarol ganhou do Juventude Gaúcho e do Benfica de Portugal no estádio do Ibirapuera. O campeão brasileiro também mostrou muita categoria. O Palmeiras jogou no Parque Antártica e no primeiro jogo tomou um susto do time da Hungria. Totti fez 1-0 neste chute no canto direito de Sérgio. O empate do Palmeiras, Edilson toca para Edmundo, ele cruza depois de driblar o goleiro. E aí fica fácil para Giancarlo, 1-1. O segundo do Palmeiras, uma bela jogada do ataque. Edilson, Edmundo, Edilson de volta. E depois da tabela o gol, 2-1. Evair faz um belo passe para Edmundo, ele entra driblando. Deixa o goleiro no chão e faz Palmeiras 3, Hungria 1. O segundo jogo do Palmeiras foi contra o Audax do Chile. O primeiro gol do Verdão. Cruzamento é de Edmundo e o gol de Evair. O Palmeiras define o placar depois deste passe de Amaral para César Sampaio. E o belo gol do volante. Palmeiras 2-0. No Ibirapuera, a definição do adversário do Palmeiras na final entre Peñarol do Uruguai e Benfica de Portugal. Dário Silva fez 1-0 para o Peñarol, que se classificou. Michael Jackson e a mulher aparecem juntos em público pela primeira vez. Woodstock, 25 anos depois, os americanos preparam as comemorações do maior festival hippie da história.
E a alta das bolsas, mais de 35% em dólar desde o lançamento do real. A gente volta já já. O Rio de Janeiro tem céu nublado pela manhã. À tarde o sol aparece, timidamente. Isto aí tem uma oportunidade que você não pode desperdiçar. 4 vezes R$36 por 1 ano. É pechincho, mexerica. 4 vezes R$36 por 1 ano. E ainda você ganha o livro da Guinness de grátis. Liga já 851-5001 e ganha o livro da Guinness de grátis com seu Isto É. 851-5001. Liga já. Você não pode perder, pelo amor de Deus, liga. É seu chance. Desculpa se eu estou sendo insistente, mas é que eu sei que as oportunidades só aparecem uma vez na vida. Se você perde a outra, nunca mais. Havia um tempo em que a espada era força e a força se fazia pela espada. Mas este tempo ainda não terminou. O Gladiador Imortal 2. Passado e presente unidos em um único duelo de um único homem que seria rei, que seria eterno. O Gladiador Imortal 2. Um lançamento Globoville. Breve, na sua locadora. Você pode ajudar uma criança. Disque 0800 990202 para doar R$2. 0800 990505 para doar R$5. E 0800 991010 para doar R$10. A doação será cobrada em sua conta telefônica e pode ser descontada no imposto de renda. Nova York contra o crime. O detetive Andy Sipovic se recupera do atentado e volta à ativa. O cretino me valiou, Ted. Eu sei disso. E a promotoria o coloca sob proteção no hotel onde não posso pagar nem um café. Disposto a acertar as contas com o mafioso Giardella. Detetive, se não sair daqui em 3 segundos, vai ser preso por atrapalhar agentes federais. Nova York contra o crime. Episódio inédito neste domingo, depois do Fantástico. Oferecimento LM Lines. Baixos teores com sabor da América. Aumentam as vendas a prazo no comércio de São Paulo. As vendas por 3 meses sem juros aumentaram 20% em julho. A Federação do Comércio do Estado de São Paulo prevê que de agora em diante 70% das vendas vão ser feitas a prazo e que as pessoas tendem a alongar o prazo das dívidas. A campanha presidencial tropeça em mais um escândalo. Hoje, a Justiça apreendeu os bônus eleitorais do PL. O candidato do partido, o deputado Flávio Rocha, é acusado de receber uma doação ilegal para a campanha. Hoje, o jornal Folha de São Paulo denunciou que o comitê do candidato fez uma venda de R$140 mil em bônus eleitorais, dando desconto de R$70 mil. Os repórteres da Folha se passaram por empresários e um deles se mostrou interessado em fazer doações para a campanha. E toda a conversa com o coordenador financeiro do PL, Teófilo Furtado, foi gravada. Poderia ser algo em torno de cerca de 100 mil reais, né? Esse grupo inteiro. Aí a gente queria ver qual era a possibilidade do deságio aí, né? Eu acho que meio a meio é o correto. O encontro foi marcado para o dia seguinte e o negócio fechado na sede de uma das empresas da família do candidato. A Justiça Eleitoral começou a investigar o escândalo hoje mesmo. Os livros de doação e os bônus já foram apreendidos. O candidato Flávio Rocha bem que tentou, mas não conseguiu explicar direito o que aconteceu. Os outros R$70 foram relativos a contribuições de familiares meus e de outras pessoas que contribuíram para a campanha e que já estavam contabilizados. O Tribunal Superior Eleitoral aguarda o resultado das investigações preliminares e pode cassar o registro da candidatura do deputado Flávio Rocha se ficar provado que ele desrespeitou a legislação eleitoral. A denúncia é tão grave que o Procurador-Geral Eleitoral Aristides Junqueira requereu agora à noite ao TSE uma tomada de contas especial do PL para apurar o caso. O PL será notificado para apresentar as suas contas e a de seus candidatos.
Dentro do partido, o caso poderá ser resolvido no domingo à noite, quando a comissão executiva do PL vai se reunir aqui em Brasília. Dependendo das explicações, a executiva poderá até pedir que Flávio Rocha saia da campanha. O presidente do TSE, ministro Sepúlveda Pertence, disse que o valor dos bônus eleitorais tem de ser exatamente igual à contribuição, porque senão as empresas vão abater do imposto de renda, claro, valores superfaturados. A OTAN considerou um sucesso o bombardeio contra os sérvios da Bósnia. Os sérvios se recusaram a devolver armamentos roubados de um depósito da ONU em Sarajevo, uma zona inviolável pelas normas internacionais. E levaram o troco. De 3 bases da OTAN na Itália, partiram 16 jatos americanos, franceses e holandeses. Foi o primeiro bombardeio aliado contra os sérvios desde abril. O comandante das Forças das Nações Unidas na Bósnia advertiu os sérvios de que voltará a pedir o apoio da OTAN se a zona de exclusão de Sarajevo for mais uma vez violada. Esse ataque da OTAN aos sérvios, que na verdade só foi feito por iniciativa dos Estados Unidos, demonstra como seria fácil manter uma pressão irresistível sobre os sérvios até que concluíssem uma paz com os muçulmanos da Bósnia. Isso não foi feito até hoje. Também nunca foi suspenso o embargo de armas aos muçulmanos, deixando que eles fiquem numa desvantagem tremenda, que os sérvios são abastecidos pela Rússia, enquanto que os muçulmanos têm que depender de outros muçulmanos do Oriente Médio, que em geral não servem para coisa alguma. Mas o medo americano é que do bombardeio passe a haver envolvimento terrestre. Não acredito que isso seja necessário. O simples bombardeio já vai ter um efeito tremendo e talvez o princípio do fim dessa barbaridade que já dura 3 anos. Lívia. Manifestantes cubanos pedem liberdade e enfrentam a polícia com paus e pedras. O casal Michael Jackson e Lisa Marie Presley aparece pela primeira vez em público depois do anúncio do casamento. Em instantes. O sábado começa com céu nublado em São Paulo, mas logo o sol aparece. Tenho orgulho de deixar minha poupança na Caixa. E a minha intenção é poupar para poder montar uma estrutura de vida. Eu estou poupando meu dinheiro para pagar a minha faculdade. O seu Hiroshi, o Antônio, a Rosimeire são alguns dos milhões de brasileiros que depositam suas economias e seus sonhos na Caixa. A partir da próxima segunda-feira, eles vão dizer a você por que escolhem a Caixa Econômica Federal para fazer a sua poupança. Você deve ter suas próprias razões. O que importa é a crença de que da luta do dia a dia há de nascer um amanhã melhor. Esta série de comerciais da Caixa é uma homenagem a você, brasileiro, que pensa e acredita no futuro. Pensou no futuro, poupou na Caixa. Poupança Azul. É da Caixa, é da gente. Vem pra Caixa, você também. Milhares de escolas brasileiras estão bastante danificadas. Em muitos casos, a destruição é feita pelos próprios alunos ou por membros da comunidade. A escola pública é propriedade do povo. Todos devem proteger esse patrimônio. Cuidar do que é seu é prova de inteligência. Esta é a minha segunda casa. Como toda casa, chegou uma hora em que é preciso fazer obras. E é isso que o Banco Real e a Fundação Roberto Marinho estão fazendo. Mas a Biblioteca Nacional continua aberta para você vir encontrar comigo, com Machado. Restauração da Biblioteca Nacional. Graciliano. Uma iniciativa do Banco Real e da Fundação Roberto Marinho. Amazing Stories. Kevin Costner, Kiefer Sutherland, embarcando numa aventura alucinante. De Steven Spielberg, Amazing Stories. Nesta sexta, depois do Jornal da Globo. Globo e você,
tudo a ver. O sobe e desce das bolsas de valores. Queda em Nova York, alta no Brasil. Nos Estados Unidos, os juros voltaram a subir. Os bônus do Tesouro Americano, que estavam pagando 7,4% ao ano, passaram a pagar 7,55%. E a bolsa caiu quase 20 pontos, ou 0,5%. O índice Dow Jones está em 3.747 pontos. Um nível desconfortável para quem ainda insistia nas ações como opção de investimento. No Brasil, ao contrário, a confiança no real continua firme e forte. A Bolsa de São Paulo subiu 2,6% e a do Rio fechou em alta de 3%. É impressionante o que as bolsas brasileiras já subiram desde o lançamento da nova moeda. Em real, a Bolsa de São Paulo acumula alta em 5 semanas de 23,3%. A do Rio, de 24,6%. Mas em dólar, porque o dólar caiu 9% nessas mesmas 5 semanas, a alta das bolsas é muito maior e ainda mais impressionante. Em dólar, a bolsa subiu 35,5% em São Paulo e 37% no Rio. Só em 5 semanas. Médicos de todo o Brasil vão participar de um mutirão para examinar e operar pacientes com catarata. A doença é uma das principais causas de cegueira entre pessoas com mais de 50 anos. O mutirão, organizado pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, começa amanhã em 50 cidades do país. Brasileiros, pobres e cegos. Essa é a história de 450 mil pessoas, vítimas de uma doença que tem cura, a catarata. Só que a esperança de sarar desaparece na hora de tratar do problema. Você procurou durante muito tempo atendimento? 3 anos que eu estou cuidando com isso, procurando até chegar aqui. Esta fila é bem pequena, poderia ser maior e deveria ser comum em todos os hospitais do país, porque daqui a pouco essas pessoas vão voltar a enxergar. Elas vão sair desta sala, vão entrar naquela sala e em meia hora vão estar curadas. São todas privilegiadas, porque de cada 10 pessoas que precisam ser operadas de catarata no Brasil, apenas uma consegue atendimento. A operação é simples, com anestesia local e sem necessidade de internação. Mesmo assim, o Hospital São Paulo é um dos